Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, e começamos o programa de hoje lendo 2 versículos do Evangelho de Lucas. O Encontro com a Palavra é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Já vimos todos os livros do Velho Testamento em 180 programas. Também já terminamos o estudo do Evangelho de Mateus e no programa de hoje iniciaremos o estudo do Evangelho de Lucas. Esses 2 versículos que acabei de ler são considerados os versículos chaves do livro. Já estudamos em detalhe o Evangelho de Mateus e, com isso, vimos grande parte do conteúdo dos Evangelhos de Marcos e Lucas também, já que parte do conteúdo desses 3 evangelhos são coincidentes. Nessa análise que faremos do Evangelho de Lucas, não repetiremos o que já foi visto. Quero destacar as diferenças na abordagem e na ênfase do Evangelho de Lucas e também analisar os episódios que não foram relatados no Evangelho de Mateus. Marcos e Lucas não fizeram parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Na verdade, Lucas nem era judeu, era grego e dirigiu o seu evangelho a um homem chamado Teófilo, grego também. Além desse evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos. Aliás, ele o também direcionou para Teófilo, começando assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando Lucas inicia o livro de Atos, ele faz uma descrição superficial do Evangelho de Lucas. O seu objetivo era fazer um relato histórico de tudo que Jesus fez e ensinou até a grande comissão e sua ascensão ao céu. É interessante notar que não teríamos o Evangelho de Lucas nem o livro de Atos, 2 livros muito importantes para nós, se Lucas não tivesse se interessado em contar tudo para um homem, Teófilo. Isso porque ele queria que Teófilo tivesse certeza da exatidão de tudo em que tinha sido instruído. Ele até entrevistou testemunhas oculares dos acontecimentos, para que esse homem tivesse certeza de que tudo o que tinha sido dito a respeito de Jesus era verdadeiro. Não sabemos muito sobre Teófilo, exceto que era grego. Seu nome significa que ama a Deus, o que provavelmente era verdade para ele. Lucas também devia amá-lo, afinal escreveu 2 livros para ele. Alguns estudiosos dizem que Teófilo não era literalmente um homem, mas Lucas teria escrito esses livros para todos os que amavam a Deus. Eu concordo com essa teoria. Outras pessoas discordam. Lucas era um médico, com boa educação, considerado um cientista de sua época. Ele é o que usa mais termos médicos e de todos os outros autores do Novo Testamento é o que melhor escreve o grego, melhor até do que Paulo. A maneira como um escritor faz uso de gramática revela se ele teve uma boa educação ou não. Um conhecedor do grego percebe a diferença entre os escritos de Paulo e Pedro, que tinha que ditar suas cartas. Por causa de sua boa escrita e por fazer perfeito uso da gramática grega, Lucas mostrou que tinha uma boa educação, além de ser um historiador muito criterioso. Anos atrás, um historiador fez uma viagem para provar que o relato histórico da Bíblia não era preciso. Ele decidiu seguir a mesma rota de Paulo, descrita por Lucas no livro de Atos, a fim de mostrar a inexatidão histórica da Bíblia. Na metade do caminho, ele se converteu e terminou sua jornada, provando exatamente o contrário. Lucas era um historiador muito criterioso. O Evangelho de Lucas relata 20 milagres de Jesus, sendo que 6 deles são contados apenas ele.
Há 23 parábolas, das quais 18 só ele registrou. Se Lucas não tivesse relatado no seu evangelho, não teríamos as parábolas do filho pródigo, do bom samaritano, do homem rico e de Lázaro. Também não teríamos a oração do pecador, que é parte da parábola do fariseu e do publicano, e não teríamos a história de Zaqueu. O evangelho de Mateus é o preferido de muitos, porque nele encontramos o Sermão da Montanha e também porque esse evangelho apresenta Jesus como um rei, o perfil de um reino no céu. O evangelho de João é preferido de muitos porque muitos se converteram lendo-o. Outros preferem o evangelho de Marcos porque é conciso e enfatiza as obras de Jesus. Mas muitos preferem o evangelho de Lucas por causa da forma como ele apresenta o Cristo. Mateus destaca Jesus como o rei, Marcos como servo, Lucas enfatiza o lado humano de Jesus, o fato dele próprio se identificar com a humanidade. Lucas tinha uma grande consciência social quanto às necessidades da humanidade e apresenta Jesus como tendo essa consciência social também. Foi Lucas que contou que Jesus passou um dia todo em Jericó com o inescrupuloso, conhecido e odiado Zaqueu. Lucas retratou Jesus andando com o chefe dos publicanos enquanto todos o criticavam. Mas Lucas quis mostrar que Jesus era o filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. Muitos estudiosos acreditam que esta citação é o versículo-chave de todo o Evangelho. Foi Lucas quem contou que Marta não queria ajudar Maria com o trabalho de casa. Ele enfatiza os detalhes humanos. Ele mostrou Cristo tendo um encontro pessoal com Pedro, que era um homem que não conseguia sequer pescar. Jesus treinou Pedro e o transformou em um pescador de homens. Foi Lucas quem contou que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou naquele momento, os olhos de Jesus se encontraram com os de Pedro. Depois disso, Pedro saiu na escuridão e chorou amargamente. Lucas enfatizou também o ministério de cura de Jesus, porque ele mesmo era um médico. Foi por isso que apenas Lucas contou a bela parábola do bom samaritano. O homem que encontrou um ferido que tinha sido assaltado e espancado, dado como morto na estrada, e que colocou óleo e vinho nas feridas, levou o ferido para uma hospedaria e ofereceu-se para pagar as despesas médicas. Não saberíamos nada dessa história, se não fosse pelo autor do terceiro evangelho. Lucas apresentou Cristo iniciando seu ministério com o que os estudiosos chamam de o Manifesto do Messias, ou o Manifesto de Cristo. Muitos líderes mundiais que pretendem causar algum impacto lançam um manifesto. Hitler também escreveu um manifesto chamado Minha Luta. Se as pessoas tivessem levado a sério esse documento e impedido que ele o cumprisse, muitas vidas teriam sido poupadas. Um dia um homem chamado Karl Marx conheceu outro homem chamado Engels. Esses dois homens uniram suas capacidades e inteligências num só documento, numa visão comum, dando origem ao Manifesto Comunista, um dos livros mais publicados em todo o mundo. Esse manifesto era a visão dos dois sobre o que um homem ou uma mulher que tivesse uma visão comunista do mundo deveria fazer. Por vários anos, ninguém colocou esse manifesto em prática, até que outro homem chamado Lenin apareceu. Lenin escreveu um panfleto intitulado O que Fazer?, que basicamente descrevia como colocar em prática o Manifesto Comunista. O comunismo mostrou-se ineficaz na antiga União Soviética, mas ainda há milhões de pessoas na China sob controle de líderes que acreditam no panfleto de Lenin. De acordo com Lucas, Jesus também começou seu ministério com um manifesto. Num sábado, Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal e pediu pelo livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu as seguintes palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus parou a citação do texto no meio de um versículo que continuaria dizendo: E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não cumpriu essa parte do versículo. Depois de ler o texto, ele devolveu o livro para o rabi e disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquelas palavras de Isaías eram o manifesto do Messias. Aquele manifesto nos dá uma descrição da missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Observe a preposição usada para o Espírito Santo, sobre. Isso implica
numa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo também é descrito como estando no meio de nós, ou no nosso meio, mas o Espírito Santo também é descrito como estando sobre nós. No livro de Atos, a preposição sobre é usada para o Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar, e grandiosa graça estava sobre eles. Esse é um momento poderoso. Essa é a unção maravilhosa do Espírito Santo para o exercício dos ministérios. O Espírito Santo está sempre associado a ministério. A prova de que o Espírito Santo está em nós é chamada de fruto do Espírito. A prova de que o Espírito Santo está sobre nós, nos ungindo para o ministério, é descrita como dons do Espírito. Há cerca de 21 dons do Espírito mencionados nas Escrituras. Jesus declarou no início do seu ministério: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Ele tinha a unção de poder do Espírito Santo sobre ele. No capítulo 4, Lucas se refere a Jesus como cheio do Espírito. De acordo com Lucas, o Espírito guiou Jesus. Jesus retornou da tentação no deserto no poder do Espírito. Sua pregação tinha poder. Jesus falava com autoridade e poder porque tinha a unção do Espírito sobre ele. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, lemos o seguinte: "O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu." O Espírito Santo ungiu Jesus com um propósito. Qual? Curar, pregar e libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus afirmou que a sua mensagem era o Evangelho, as boas novas aos pobres. Ele não quer dizer economicamente pobre. A palavra pobre foi usada no sentido de cego. As pessoas não sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Eram como ovelhas sem pastor. Não sabiam nada, estavam espiritualmente cegas. Isso comoveu Jesus mais do que qualquer outra coisa. A missão de Jesus era pregar o Evangelho para que o cego tornasse a ver e passasse a diferenciar a mão direita da esquerda e soubesse o que fazer. Jesus também dirigiu sua mensagem aos cativos e oprimidos. Muita gente está presa. Na verdade, a maioria das pessoas não faz aquilo que realmente quer. As pessoas fazem aquilo que precisam fazer, o que têm de fazer. As pessoas fazem aquilo a que são levadas a fazer. As pessoas são controladas por hábitos, apetites, paixões, lascívia. Elas não são livres. Quando Jesus andou neste mundo, viu que as pessoas não eram livres. Ele não as deixou assim. Jesus tinha a convicção de que as pessoas estavam oprimidas, como ele disse, e deveriam ser libertas. Sua mensagem foi pregada aos cegos para que eles vissem. Quando ele pregou seu evangelho aos oprimidos e cativos, eles foram libertos. Confie em Jesus e creia nele. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.